Eu sou filho de uma família nós fomos 12 filhos, 12 irmãos. Meus pais perderam 2 e minha infância foi muito gostosa, foi muito boa, né? Nós morávamos numa fazenda que era de proteção ao menor. Meu pai era diretor de uma instituição de proteção ao menor e nós morávamos sempre em fazendas, né? Primeiro no Rio, onde eu nasci, depois em São Gonçalo, Rio de Janeiro, no patronato de menores. Em 1958, mais ou menos, eu tive um dos meus irmãos ficou doente e a partir desse meu irmãozinho, minha família, que já morava em São Gonçalo, voltou para o Rio para ficar no lugar, no espaço do hospital onde meu irmão morava, onde meu irmão estava hospitalizado. E ali eu aprendi a ser coroinha, né? Mas, na realidade, a minha vocação está ligada à vocação do meu irmão, que começou com a missão de 1955 no Rio de Janeiro. Meu irmão mais velho, antes de mim, despertou a vocação numa missão em 1954. Depois, em 1955, durante o Congresso Eucarístico Nacional, quando terminou, meu irmão entrou no seminário Redentorista Santo Afonso e Aparecida. E depois, por conta da doença do meu irmãozinho, meu pai pediu para que eu ajudasse a ajudar a missa, comecei a ajudar a missa como coroinha e ali comecei a despertar para o desejo do sacerdócio, não é? E segui os passos do meu irmão. Entrei no seminário 10 anos depois e ele depois saiu do seminário e se casou, não é? Antes de ser padre. Mas a gente, nessa convivência de visitar o seminário, visitar meu irmão no seminário, etc., foi despertando o desejo também de ser padre. Como éramos muitos irmãos, o meu pai e minha mãe um dia estavam no quarto e minha mãe dando banho num dos meus irmãos e eu entrei no quarto. E naquele período eu estava pensando já em entrar no seminário. E aí a minha mãe perguntou para mim: filho, você não quer ser padre? E eu caí das pernas, porque era justamente aquilo que eu estava pensando naqueles dias. E eu perguntei para ela: mãe, mas por que você está falando isso? Não, seu pai e eu estamos aqui conversando e achamos que você tem o dom para ser um sacerdote. Aí eu falei assim: eu estou pensando nisso, justamente nesse período agora eu estou pensando nisso. Então, de certa forma, eles perceberam e a surpresa, a alegria deles foi muito grande, né? Depois o meu irmão saiu, eu entrei no seminário, quando o meu irmão fez os seus primeiros votos e recebeu batina em 1965. E meu irmão foi para Tietê naquela época e eu entrei no seminário Santo Afonso. Meu pai e minha mãe foram catequistas. Meu pai veio do Nordeste, né? Ele veio do Recife e minha mãe veio do interior do estado do Rio de Janeiro, de Santo Antônio de Pádua. Os dois se encontraram em São Gonçalo e o meu pai, quando se casou com minha mãe recebeu uma carta do bispo de Recife, na qual dizia que meu pai tinha sido o primeiro catequista homem do Recife. E minha mãe começou a ser catequista a partir desse primeiro encontro com meu pai. E então os dois tinham trabalhavam pela formação da juventude, né, das crianças. Minha mãe trabalhou 55 anos como catequista, né? Meu pai trabalhou sempre na educação religiosa,
dessas crianças, meninos que eram órfãos, né, de pai ou de mãe e que estavam lá na nossa escola. Deus é que me escolheu para ser missionário redentorista, porque a minha vocação ela tem uma ligação muito forte com as duas devoções marianas que os redentoristas têm, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora Aparecida. A minha mãe, em 1920, quando nasceu com um problema de saúde, e meus avós fizeram uma promessa para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e que se minha mãe se recuperasse, ela usaria sempre uma medalhinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E isso aconteceu. Em 1956, quando minha mãe veio a primeira vez no Seminário Santo Afonso, ela encontrou, meu irmão mostrou para ela o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o quadro de Santo Afonso. E disse, né, mamãe, essa é a devoção dos redentoristas, não é? E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na medalhinha que minha mãe usava, de um lado estava Santo Afonso, do outro lado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Minha mãe não sabia quem era aquele santo. Então, vamos dizer assim, eu entrei no seminário e já com aquele amor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a Nossa Senhora Aparecida, porque meu pai construiu uma capela para os meninos na escola, na fazenda, lá no patronato, e essa capela foi dedicada à Nossa Senhora Aparecida, não é? E eu fui o primeiro coroinha dessa capela. Depois me tornei o primeiro padre a sair dessa capela. Hoje é uma sede de paróquia em São Gonçalo, uma paróquia grande, bonita, paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Então eu acho que Nossa Senhora que me escolheu, né? Porque a gente vai seguindo o caminho, depois a gente vai ver que é justamente aquilo que Deus quer para a gente, não é? Bom, nós somos redentoristas, como redentoristas nós somos religiosos. Então eu tenho 48 anos de vida religiosa. E esse ano eu estou fazendo 40 anos de sacerdócio. Em 1979 eu me ordenei padre lá na cidade de São Gonçalo, na igreja de São Pedro de Alcântara. E são 40 anos trabalhando como missionário redentorista. Eu comecei em 1979 trabalhando na cidade de Garça, onde nós tínhamos uma paróquia. E basicamente meu trabalho missionário ele se resumiu em dois grandes momentos, né? Paróquia e santuário. Então eu trabalhei muitos anos em paróquias. Então trabalhei em Garça, de Garça eu fui para Sacramento, Minas Gerais, trabalhei 6 anos lá, fui pároco lá. Depois de lá eu vim para Aparecida, trabalhei na paróquia de Aparecida por 4 anos. E depois trabalhei em Araraquara, trabalhei em São João da Boa Vista, trabalhei em Panorama, não é? Trabalhei nos últimos 4 anos agora em cidade de Tiradentes, São Paulo, de onde eu vim para cá, não é? Sempre em paróquia, e quando não era em paróquia era no santuário, em Aparecida. E aí você pode me perguntar, mas o que você mais gostou de tudo que você fez, não é? Nesse período todo eu trabalhei sempre com a juventude. E estando em Aparecida, meu trabalho com a juventude esteve muito ligado à Fazenda da Esperança. Não teve ano em que eu trabalhasse aqui em Aparecida que eu não levasse os jovens para fazer encontros na Fazenda da Esperança, ajudando a Fazenda na catequese, na Fazenda, de batismo, primeira comunhão, crisma, até casamento realizamos lá, dos jovens que lá estão, e fazendo um trabalho antidroga junto aos jovens nossos da paróquia, seja aqui de Aparecida e seja de todas as paróquias em que eu trabalhei. Eu sempre trouxe jovens para fazer encontros aqui na Fazenda da Esperança. Então, trabalho com a juventude. Aparecida, nós realizamos em 1988, a Páscoa dos Estudantes. Reunimos 3.000 jovens da cidade de Aparecida e celebramos na Basílica Nacional a Páscoa dos Estudantes de Aparecida.
Depois, em 1990, realizamos a Páscoa da cidade Aparecida, a Páscoa não, a Crisma da cidade Aparecida, no Santuário Nacional, com 700 jovens. Então, graças a Deus, eu sempre trabalhei com a juventude nesse período todo, catequese e juventude. Se tivesse que começar, começaria novamente, gastar os dias para a redenção. A copiosa redenção, a abundante redenção para nós. O trabalho que a gente faz e que a gente realiza como missionário, ele é sempre gratificante, porque ele te dá um retorno, não é? A gente não gasta os dias somente, não é? A gente tem a resposta. Agora, celebrando meus 40 anos, a gente vê, né, quantas comunidades manifestam, quantas pessoas manifestam, né, a sua alegria pelo sacerdócio da gente, pelo trabalho que a gente realizou, né, seja aqui na cidade Aparecida, seja em outros lugares. Foi fantástico, foi maravilhoso. Repetiria tudo de novo.